Hoje nós vamos conhecer como começou a Renovação Carismática Católica. Este movimento maravilhoso, lindo, que já converteu milhares de pessoas através do batismo no Espírito Santo, essas pessoas para Jesus. Onde começou a Renovação Carismática Católica? Ela começou nos Estados Unidos, na Pensilvânia, em uma universidade em Duquesne. Nesta universidade, havia um grupo de pessoas que estudavam a palavra de Deus e oravam juntos. Esse grupo de estudo era chamado Shihó. Shihó é as duas primeiras letras gregas de Cristo, o P e o X, como a gente vê um monograma, P e X. Esse é o nome do grupo de estudo, Shihó. Estudavam a palavra de Deus e oravam juntos. Haviam dois professores que estavam junto na Shihó, neste grupo, pessoas muito inteligentes, que receberam de algumas pessoas para ler este livro, A Cruz e o Punhal, e também Eles Falam em Outras Línguas. Esses dois professores leem esses dois livros e programam realizar um retiro. E esse retiro será no lugar chamado a Arca e a Pomba. E eles convidam essas pessoas para esse retiro, essas pessoas da Shihó e mais alguns que não participavam deste grupo de estudo, para participar deste retiro que iria acontecer em 1967, do dia 17 a 19 de fevereiro. Mas, antes de participar do retiro, todos eles precisavam ler o livro A Cruz e o Punhal e Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao 4. Depois de ler o livro e ler Atos dos Apóstolos, 1 e 4, aí eles iriam para o retiro. Então, concluindo toda essa leitura, eles vão para essa casa de retiro chamada Arca e a Pomba. Interessante que esta Arca e a Pomba ela tem o segundo piso, que está a capela. Veja como é interessante a ligação de Atos dos Apóstolos. A capela está no segundo piso, e é ali que eles vão receber o batismo no Espírito Santo, o começo da renovação carismática católica. Será derramado sobre eles o Espírito Santo e eles vão ali receber os carismas do Espírito Santo. Mas, chegando ao retiro, eles já tinham se programado para uma festa de aniversário no sábado à noite. Então, na sexta-feira, eles ouvem a pregação dos pregadores. No sábado também, continua normal as pregações. No sábado de tarde, acontece uma coisa muito estranha. Acaba a água daquela casa de retiro. Eles não têm água. Então, as pessoas começam a ir para a capela. Começam a orar, pedindo ao Senhor que volte a água para o retiro continuar. Senão eles achavam que eles iam terminar antes do retiro, pela falta da água. Aí uma pessoa vai lá e levanta da capela e abre uma torneira e começa a sair água. E eles já estavam achando que é um milagre que aconteceu. Depois eles souberam que chamaram um encanador para arrumar esse problema da água. É um milagre? Isso é providência de Deus. Aquele encanador é providência de Deus para o milagre acontecer, para o batismo do Espírito Santo acontecer naquela capela. De noite, quando eles se preparam no sábado para a festa de aniversário, o que acontece? As pessoas viram que essa festa nunca começava. Algumas pessoas ficavam, nossa, mas a festa não começa, ninguém se reúne para a festa. O que aconteceu? As pessoas estavam indo para a capela rezar. Estavam subindo no segundo piso para fazer oração. E ali começou a se reunir todas aquelas pessoas em oração. A festa nunca iria começar, porque ali estava começando o projeto de Deus. A renovação carismática católica.
eles receberam o batismo no Espírito Santo. Naquele momento de oração, as pessoas começam a sentir no seu corpo, alguns tremiam, outros sentiam calafrios, coisas estranhas, outros estavam repousando no Espírito Santo, caíam para a frente, o Espírito Santo estava agindo, pessoas estavam recebendo o dom de orar em línguas. Foi poderoso aquela noite. A festa não começava, mas o projeto de Deus estava começando, a renovação carismática católica, em um retiro, no segundo piso, como em Atos dos Apóstolos aconteceu no cenáculo, foi no segundo piso, assim começou a renovação no segundo piso, esse derramamento do Espírito Santo. Quando essas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo voltam, depois do retiro, para a universidade, nem todos receberam o batismo no Espírito Santo, nem todos falaram em línguas lá no começo. Mas as pessoas que receberam o Espírito Santo, que foram batizadas, essas pessoas viram um Deus vivo, verdadeiro, que age nas pessoas, que está vivo, que ressuscitou. Não somente ter essa experiência de Deus, com Deus, através da razão nas Escrituras, só lendo, querendo só aumentar o nosso intelecto, a nossa sabedoria, mas sim saber que Deus é um Deus vivo, que está conosco, que vive em nós, que está agindo poderosamente, e é isso que eles sentiram lá naquele retiro. Quando começaram a se rir de novo lá na Universidade de Duquesne, algumas pessoas já não estavam gostando daquelas pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo. Uns achavam que estava sendo muito sentimentalismo, que não era aquilo, e começou meio que se dividir aquele grupo de estudos. Os mais racionais e aqueles que são até racionais, mas também viram, experimentaram o amor de Deus, o batismo no Espírito Santo. Assim começa a renovação carismática católica. Eles começam a se reunir nas suas casas, fazendo oração, clamando o Espírito Santo de Deus, ia numa casa, depois na outra, depois em outro lugar, e assim começou a surgir grupos de orações em vários lugares. Lindo é o começo nosso. O que eu quero dizer para você, nós carismáticos, não podemos perder a nossa essência, os carismas. Usar os carismas no grupo de oração é ser carismático. A partir de que quando nós não usamos os carismas que Deus tem derramado sobre nós, não é mais grupo de oração, não é mais carismático. Profetismo, interpretação de línguas, orar em línguas. Precisamos impor as mãos, imposição de mãos, e orar pelo batismo no Espírito Santo sobre essas pessoas, como aconteceu no começo da renovação, é o nosso começo, é a nossa essência. Não podemos perder isso, senão nós não somos mais carismáticos. Grupo de oração sem carismas não é grupo de oração. É preciso nós que recebemos este dom, esse carisma, usar para a comunidade. É ler a palavra de Deus, é viver essa palavra de Deus e saber que em Coríntios capítulo 12, nós vemos os carismas ali sendo derramados, sim, eles usavam os carismas. Os apóstolos usavam os carismas. Ele não começou em 1967 com a renovação. Ele começou no começo da igreja, os carismas. Que nós, se você não é um batizado no Espírito Santo, comece a orar pedindo o batismo no Espírito Santo. Se você não tem o dom de orar em línguas, peça a Deus. Deus quer derramar sobre você. É só pedir e vai acontecer. As pessoas que estavam lá naquele retiro, quando eu falei que nem todas estavam falando em línguas ainda, não estavam orando em línguas, umas pessoas foram até batizadas no Espírito Santo, mas não oravam em línguas. Começaram a orar em línguas depois, quando pessoas impondo as mãos começaram a orar sobre elas e elas começaram a orar em línguas. Então, se você não ora em línguas, não quer dizer que você não é batizado no Espírito Santo. Mas se você quer orar em línguas, peça. Peça a Deus, peça para aqueles intercessores que começaram a orar por você, para que venha este dom maravilhoso e lindo, que é o Espírito Santo
orando em cada um de nós. Deus te abençoe.